iniciar a reunião desta tarde mais uma vez, agradecer a Deus que tem nos sustentado e vamos também pedir a Deus que nos abençoe. Pode ficar de pé para fazer a oração inicial? Senhor Deus, poderoso, grandioso, misericordioso, Pai, mais uma vez te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos sustentado e tem nos conduzido mais uma vez de poder estar reunido na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, Senhor Pai. E, Senhor, pela tua misericórdia, mais uma vez te peço, Pai, que continue nos sustentando, capacitando, Senhor Pai, para que possa ser um instrumento das tuas mãos, Senhor Deus, Pai misericordioso, Pai. E também peço pela misericórdia, Senhor Pai, que abençoe a vida da tua serva, pastor Raquel, que estiver, Senhor Deus. E, Senhor, fortalece, Senhor Deus, cada vez mais, para que ela possa continuar trazendo na tua mensagem, do teu amor, do teu poder, da tua graça, Senhor Deus, e conduzindo este ministério evangélico, subimos por Jesus, com quem conviveria, com a pastora Cláudia, que hoje ela está só e sofre muito pela falta, pela perda da pastora Cláudia, mas eu creio que amor, o teu poder, da tua graça, Senhor Deus, por isso estou aqui mais uma vez, crendo na tua presença, porque assim como deixou escrito que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria. E creio que nós estamos aqui mais de duas pessoas reunidas no nome de Jesus Cristo. Por isso eu creio na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. E Senhor, abençoe mais uma vez todos que pegaram este altar, Senhor Deus, e Senhor, conduz a vida de cada um, Senhor Deus, meu Pai, e fale nos nossos corações, Senhor Deus, com todo amor, com todo carinho do Espírito Santo de Deus, que usa-nos, ó Pai, e peço também pela tua misericórdia, Senhor Deus, que entre no coração de cada um aqui presente, Senhor Deus, e arranca todo o mal que há dentro de nós, ó Pai, e coloca, Senhor, somente no teu reino, no teu poder, na tua graça, Senhor Deus, porque eu rejeito toda a obra da vaidade, eu rejeito todo espírito
Que nós temos um Deus
Paz, igreja. Vamos batalhar contra o diabo, porque o culto é o quê? Uma batalha contra o diabo das nossas almas. O nosso adversário. Então vamos lutar contra ele hoje. A gente já lutou com o louvor, agora a gente vai lutar com a palavra, amém? Vamos abrir. Vou falar hoje um pouquinho de pecado e arrependimento. Difícil, mas necessário. Pecado significa errar. Errar o alvo, mudar a direção. Às vezes, a gente tem que pegar a palavra para a gente mesmo. Porque a gente tem um costume de olhar o pecado do outro com uma facilidade imensa. Mas, quando é para a gente meio que esconde. A gente pega o nosso pecadinho ali, que é um caninho furado, e a gente esconde. Eu analisando assim a palavra de Deus essa semana, e veio uma palavra assim muito boa, pena que a gente não lembra muita coisa quando a gente chega aqui, muito difícil. Mas eu falei, Senhor, o pecado, ele está desde o princípio. E nós somos frutos do pecado, a nossa carne é pecaminosa. Mas pegamos um versículo, João 1 João 3,6. Todo aquele que permanece no pecado, nele vive pelo pecado. Tudo que nele vive pecando e não viu e nem o conhece. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se nós permanecemos em Jesus, nós não vivemos pecando. Olha que interessante. E a gente pega um outro versículo relacionado a esse versículo e a gente faz com que a nossa vida seja direcionada nesse versículo. Todos nós pecamos. E aquele que falar que não tem pecado já é mentiroso, já é pecador, porque está mentindo. Mas observe bem, se na nossa vida, a palavra também é para mim. Agora analisa você dentro da sua vida agora. Você pega esse versículo e fala, eu sou pecador e eu aproveito desse versículo e continuo pecando? Continuo fazendo as coisas erradas em Deus? E achando que ninguém está vendo? Porque às vezes ninguém vai estar vendo, mas Deus está vendo. A gente pega aquele cano furado embaixo de um alicerce de uma casa, que ele tem aquela rachadura mínima. Mas você já viu quando você abre aquele buraco? Você vê que ele corroeu toda uma parte enorme? Isso é o pecado na nossa vida. Às vezes ele está escondido embaixo, às vezes é exposto mesmo, mas na maioria das vezes nós cristãos deixamos aquele pecado que a gente veio do mundo, que a gente se machucou no mundo, que a gente aprendeu no mundo, que a gente virou mania nossa, e escondemos embaixo dos alicerces cristãos. E aí eu fui observando e falei, Senhor, é verdade, porque muitas coisas a gente vê da nossa vida e a gente vai guardando, mas não observando que é pecado. E quando chega uma vez no mês que a gente tem a ceia, que é maravilhoso, a gente se arrepende, mas se arrepende superficialmente. Porque a palavra diz que o arrependimento é você se arrepender do seu pecado, você ser ciente daquilo que você está errando e não fazer mais. E se converter aquilo, e se voltar contra aquilo. Se eu e você continuamos fazendo aquilo que Deus falou, que o Espírito Santo já, na nossa cabecinha ali, já falou. Você está errando, filho. Você está pecando. E a gente continua jogando o cimento por cima daquele cano furado. Mas vai chegar um momento que você vai ter que abrir aquele cano. E aí você vai ver que corroeu uma boa parte da sua vida, o pecado. O pecado, ele é sutil, ele é repugnantemente sutil. E muitas vezes nós colocamos ele na nossa vida, através de outras pessoas, ou através de nós mesmos, através da nossa boca, do nosso pensamento. Hoje é muito fácil cair, muito, muito, muito fácil. Porque temos a internet, porque a gente nem precisa mais sair de casa para muita coisa, se vocês observarem. Tudo a gente compra online, tudo a gente recebe em casa, tudo a gente vê em casa, tudo a gente sabe em casa, dentro do nosso aconchego. E olha o perigo onde mora, aqui. Porque tudo que a gente guarda aqui,
a gente alimenta aqui, aí ele vai para cá e ele sai para cá. E aí eu fui observando, eu falei, Senhor, como a gente não se arrepende? A gente vira cristão e a gente acha que a gente está salvo, que a gente não precisa mais se arrepender. Mas o arrependimento é diário, é todos os minutos, dias, horas. Porque nós pecamos por pensar, por falar, por não falar, por andar, por ir em lugares que era para você não ir, que era para ir em lugares que você não foi. Nós traímos a confiança do Espírito Santo que habita em nós. Nós traímos. E aí eu fui olhando e falei, meu Deus, a gente tem um relacionamento muito antigo com o pecado mesmo. Muito antigo. E aí eu fui abrir em Atos, eu fui ler um pouquinho de Paulo. Eu falei, meu Deus, que homem que era Paulo. Paulo era muito, muito errado. Paulo, no começo, ele era muito errado. Muito, muito. Todos nós sabemos que Paulo ia lá e mandava matar os cristãos. Ele participava de tudo. Ele sabia tudo. Era como se a gente tivesse reunido aqui e alguém fosse lá dedurar para um governo e que a gente está adorando a Deus. Era muito difícil. Mas Paulo teve uma conversão, uma mudança de direção. Mas não quer dizer que Paulo virou santo. Paulo, todo o trajeto de Paulo, todo, até a hora de ele ser morto, ele se arrependia. Ele tinha arrependimento. Todos eles tinham arrependimento. Pedro era todo desconjuntado, esquisito, antes de descer o Espírito Santo sobre ele. E ele era o quê? Alvoroçado, ele falava coisas que não era para falar na hora que era falar. Pensa que era muito da gente. É muito da gente hoje. Hoje nós falamos sem pensar, em vez de falar aquilo que o Senhor falou e a gente encolhe com medo de falar. Hoje é tão simples você errar, que por um presente que você recebe e por você não querer ser mal educado, você guarda a idolatria. A gente guarda a idolatria. Eu lembro que um tempo atrás eu ganhei um presente, uma caneca de Papai Noel. Eu guardei a idolatria. Fiquei, ai, coitadinha, a mulher gastou dinheiro para me dar isso. Mas depois eu falei, nossa, eu estou guardando o pecado. Eu estou guardando algo que não é de Deus. Aí eu fui lá, quebrei a caneca, era bonita a caneca, mas eu quebrei a caneca, joguei no lixo a caneca. Isso é uma coisa material, mas muitas coisas a gente guarda para dentro de nós mesmos. Pecadinhos, videozinhos que a gente vê na internet, pornográfico, que a gente até ri de muitas coisas, piadinhas infames, coisinhas simples do nosso dia a dia, nós guardamos, ao invés de quebrarmos, ao invés de amarrarmos, ao invés de orarmos, nós guardamos hábitos que veio da nossa geração passada, idólatra, guardamos esses hábitos malditos, que nos leva para onde? Nos leva ao sentido do cano. Guardamos embaixo de um monte de concreto, mas quando Jesus voltar, Jesus vai ver lá, furinho no cano. O pecado, se nós não taparmos toda a nossa mente, todo nosso coração, o sentimento que nos leva, o sentimento também é outro que nos leva à derrota. Ser sentimental demais nos leva para baixo. Ser tudo muito nos leva para baixo. Quando a gente está muito feliz, uma felicidade que não é de Deus, nós erramos. Nós deixamos o pecado grudar em nós. E a gente não enxerga porque a gente está feliz. Aí eu fui analisar o vírus, a Covid-19. Observe bem, no começo, logo que começou a Covid, nós achávamos que estava muito longe. Aí quando chegou em nós, tudo se fechou, as igrejas não podiam mais ter culto. O que aconteceu conosco? Ficamos com medo até de morrer. E se falar que não ficou, é mentira, porque ficou, já está mentindo. Ficou com medo de morrer, ficou com medo de perder um ente querido. Aí, como sutilmente quando a gente tem Deus fala assim, olha aqui, filho, vai por aqui que eu estou te indicando, não vai por aquele caminho que não é o certo. Aí a gente faz o quê? A gente escuta
Deus, porque a gente está com medo, a gente escuta, aí a gente vai ler mais a palavra, porque se eu morrer, a gente se arrepende rapidinho dos pecados. Mas aí, chega um outro, quando você chega nesse fundo, você tem que continuar nessa pegada. Você falar, eu li mais a Bíblia, eu vou ler mais. Eu estou orando um pouco mais do que eu estava orando ontem, mas hoje eu vou orar mais. Eu vou buscar mais, vou me alimentar mais de Deus. Aí a gente vai diminuindo a pandemia, vai saindo, vai praticamente meio que escondendo tudo, eles vão escondendo tudo na pandemia. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. Vê se você não volta a fazer aquilo que você fazia antes da pandemia. A gente quer voltar, mas não dá mais para voltar. Se a gente recebeu o Espírito Santo de Deus verdadeiramente, se você aceitou Jesus verdadeiramente, não tem mais como voltar para o caminho que a gente veio. Não tem mais como voltar. O pecado, ele faz parte, porque nós somos em carne. Mas nós não podemos usar esse versículo para podermos pecar contra Deus. Nós temos que estar cada vez mais limpo, mais limpo, mais limpo, mais limpo. Aí a gente abre em Atos 8, 9, que é muito interessante. Eu vou até ler junto com vocês, porque eu só peguei um pedacinho aqui, que é bem interessante. Em Atos 8, 9. 8. Vamos para o 8. 8, 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente praticava naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, dizendo ser homem importante. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é grande poder de Deus. Olha só. Um homem que praticava feitiçaria, que praticava o que Deus abominava, ele levava uma multidão de pessoas que eles conheciam quem era Deus. E eles eram iludidos por esse homem. Aí, no 10, está escrito, e todos o atendiam, do menor ao maior, dizendo, este é o homem em poder de Deus. Olha, um homem grande em poder de Deus. Olha só como a gente inverte as coisas. O homem era feiticeiro, ainda fala que o homem falava por Deus? Misericórdia. Hoje é o que tem muito também. Aí eles o atendiam porque já, desde muito tempo, os haviam enganado com toda a mágica. Quer dizer, ele era um homem antigo. Vê se a gente não faz isso com os nossos costumes. A gente está acostumadinho com aquele pecadinho, com aquela coisinha que a gente era da nossa família. Era da minha mãe, era do meu pai que já se foi, era do meu avô, da minha avó. A gente guarda o pecado. A gente guarda o pecado. A gente acha ainda bonito. Aí mais para frente, está escrito no 12. Quando, porém, Filipe lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão. Olha só que legal. Aí você fala, nossa, que bonito, né? Simão creu. Simão foi batizado. No arrependimento. Observa bem. Simão ele creu. Mas mais para frente, olha só o que acontece. E vê se a gente também às vezes não se engana com outras pessoas. Aí mais para frente está assim, creu até o próprio Simão, e sendo batizado, seguiu Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que faziam, estava maravilhado. Ele ficou emocionado com tudo que ele via. Ele começou a seguir Simão. Simão começou a seguir Filipe. E ele ficou maravilhado com aquilo tudo que Filipe pregava do reino de Deus, de Jesus Cristo. Observa bem mais para frente. Quando os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Eles tinham o batismo do arrependimento, mas eles não tinham ainda o batismo do Espírito Santo. Eles, porém,
no 16, porém sobre nenhum deles tinha ainda descido, somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos do apóstolo era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Gente, pensa. Ele queria comprar o dom. Tem como comprar dom? Não tem. Não tem como comprar dom. Não tem como a gente ser aquilo que o outro é. Não tem como a gente tomar o lugar do outro. Nós somos únicos. As nossas digitais não se repetem. A nossa menina dos olhos não se repete. O nosso DNA não se repete. Olha como Deus é exclusivo. E por que a gente quer continuar no pecado? Achando que o pecado a gente esconde dos outros, mas Deus está vendo. Aquela mania que você acha que era dos seus antepassados, do seu avô, da sua avó, era bonito de se ver, mas não era. Aqui está dito que Simão ouviu Filipe, creu e foi batizado. E começou a seguir Filipe. Mas ele não teve o arrependimento. Ele não se voltou contra aquilo que ele queria. Ele continuou achando, carregando toda aquela feitiçaria, tudo aquilo, e levando no reino de Deus. Continuou carregando todas as bagagens que ele tinha antiga, de feitiçaria. Ele só mudou o nome, mas ele continuou carregando a bagagem. Ele não lançou fora a bagagem. E agora eu vou ser de Deus. Ele pegou a bagagem, continuou com a mala nas costas de pecado, continuou com a feitiçaria e achou lindo aquilo e continuou. E ainda se maravilhou com as coisas de Deus e quis comprar dons. Aí mais para frente, está assim, no 19, dizendo, dai-me também esse poder para que aquele quem sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí eu falei, nossa, mas como Simão é ruim, porque eu pensei que ele ia comprar. Eu pensei até que ele ia comprar, antes de eu ler tudo isso, o Espírito Santo. Ele queria ser batizado com o Espírito Santo, mas ele não queria. Ele não queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele queria poder de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Olha só. Ele não queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele não almejou ser batizado com o Espírito Santo. Ele queria poder. Aí eu te falo, ele já não tinha poder antes? No 9 ele já tinha poder, ele já era um homem que enganava muitos. Ele já tinha um poder naquela população, naquele povo. E ele viu que o povo creu nos discípulos, creu na palavra de Jesus. E seguiram a Filipe, seguiram Pedro, e seguiram Paulo. E aí, ele quis o poder de impor as mãos e essas pessoas receberem o Espírito Santo. Eu fiquei assim, caramba, Simão, você era mais rápido do que tudo. Mas, às vezes, eu fiquei pensando, Senhor, como a gente é pecador, como a gente é minúsculo. A gente se sente o boom. Se um vírus que a gente nem consegue enxergar, mata. Eu falei, meu Deus, como o poder de Deus é imenso sobre nós. Como o poder de Deus, ele pode tirar e pôr. Ele pode te levar para lugares que você nem imagina que você vai. Ele pode te dar e você receber também. Estamos aqui para aprender de Deus. E como eu e você aprende de Deus? Lendo a palavra de Deus. Só lendo a palavra de Deus você aprende de Deus. Então o meu dom não é o seu não é o meu lugar não é o seu não é o meu. Somos individuais para Deus. Somos um corpo diferente. Cada um com o seu significado, cada um com a sua. É só nós buscarmos em Deus o que o Senhor quer de nós. E a gente falar assim, Senhor, eu vou fazer, eu não sou muita coisa, mas eu vou fazer aquilo que Tu queres que eu faça. E se arrepender todos os dias, se arrepender a cada instante, se arrepender do que você fez, do que você falou, do que você pensou. Porque até uma simples música tocada, uma música circular tocada, a gente entra num ambiente, a gente escuta, nosso ouvido ele não é tapado, a gente escuta.
E dentro aqui parece que uma cola, aquele negócio dentro da nossa cabeça, ela gruda e a gente não consegue tirar mesmo. Aí você fica, nossa, daqui a pouco você está cantando a letra da música do mundo dentro da sua mente. Não é só na sua boca, mas dentro da sua mente. Olha o perigo. Aí você fala, meu Deus, eu estou cantando essa música horrorosa dentro de mim. Estou adorando o Deus estranho, adorando o capeta. Vou começar a ouvir a Deus. Ultimamente eu tenho entrado em ambientes assim, com muitas músicas realmente, com muitas músicas horríveis. E a gente abre os vídeos, tem muita música do mundo. E aí a gente ouve, e aí entra dentro da nossa cabeça. Isso é uma simples música. Isso é o pecado. O pecado também é assim, ele é sutil, ele entra, como a gente não percebe, ele crava dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. E aí não percebemos, não oramos, não nos arrependemos, não lemos a palavra de Deus. E o que acontece? Ele enraiza. Ele sai para fora. Ele entra e sai para fora. Arrependimento é todo dia, todo instante. Não é só na Santa Ceia. É todo instante. Porque a gente falha com Deus todo o instante. Todos os momentos, todo pensar nosso tem que ser para Deus. Mesmo que a nossa cabecinha, às vezes, ela pensa outras coisas, temos que reverter isso para Deus. Falar, Senhor, eu não quero pensar isso. Temos que ter domínio próprio. Temos que ter domínio da carne. Temos que ter domínio do nosso pensamento em Deus. Amém, igreja? E aí, mais para frente, no 20, Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensasses que o dom de Deus se compra com dinheiro? É certo que tu não tens parte nem direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O seu coração é reto diante de Deus? Aí você pergunta dentro de você agora, o meu coração é reto diante de Deus? Eu estou pecando mais do que eu estou me arrependendo? Eu tenho que me arrepender mais do que eu estou pecando. Eu tenho que estar em arrependimento constante. Eu tenho que me arrepender a todo o segundo, porque nós pecamos em todos os segundos. Não só arrependimento uma vez, não só arrepender 2 vezes, mas se você ouve a história de todos os patriarcas da Bíblia, eles se arrependiam. Deus era com eles porque eles tinham arrependimento constante. Mesmo Jó, que era um homem íntegro, um homem sincero, um homem que agradava a Deus, ele se arrependia a todo instante. Mesmo até com o pecado dos filhos, ele se arrependia. Ele não era só para ele se arrependia em todo instante. Então, vamos nos arrepender a todo o instante. Olhar para você mesmo e olhar para mim, não olhar para o irmão do lado, nem para fulano que a gente conhece, que vem na igreja com a gente, falar lá, tá vendo? Era para você. Não, era para mim. Eu tenho que ser melhor, porque eu aprendi que eu não consigo mudar ninguém. Eu só consigo mudar eu mesma, em Deus. Eu não posso mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesma em Deus. Então, eu quero mudar. Eu quero ser transformada em Deus. Eu quero que Deus faça em mim o que Ele quer que eu seja. E não o que eu quero que eu seja. E não o que o outro quer que eu seja. Mas o que o Senhor quer. Qual o seu ministério? Você já se perguntou? Senhor, por que eu estou aqui? Eu já me perguntei muitas vezes. Senhor, por que eu estou aqui? Para que eu vim nessa terra? Se pergunte dentro de você e fale, Senhor, eu quero que o meu alvo seja completamente você. Eu não quero virar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem me esmurecer com um testemunho errado, com uma vida do irmão errada, com um que se afastou, que caiu, que desceu, o outro que subiu, o outro que fez. Não, eu quero estar na direção do Mestre. Eu quero estar em constante entendimento com Ele. Eu quero estar com os ouvidos aguçados para Ele, para ouvi-lo, para entendê-lo, para saber mais dele. E a gente só sabe mais dele se a gente lê a Bíblia.
E a gente só está mais com Ele quando a gente tem arrependimento, porque não há salvação sem arrepender. Não há salvação sem se arrepender. Não tem como você ser salvo se você não se arrepende. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu não falei, de todas as vezes que eu falei errado, de todas as vezes que eu entrei em lugares que não era para ir. Gente, toma cuidado, porque hoje em dia é muito sutil as coisas. É muito sutil. Uma amizade nos leva a pecar. Uma família nos leva a pecar. Um filho nos leva a nos ceder para o pecado. Não pode. Vamos manter firmes. Falar não para o pecado. E se a gente cair, a gente tem um advogado justo, fiel, que a gente pode pedir perdão, falar: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, me ajuda. E aí Ele vem com o bálsamo dEle, e Ele vem e te levanta. Vamos crer? Vamos ser mais arrependidos? Não só na Santa Ceia, se arrepender uma vez no mês, mas arrepender todo instante, todo segundo que a gente respirar. Porque a gente não sabe a nossa senha. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente não sabe a senha. Nós todos temos uma senha para ir, mas nós não sabemos que dia que a gente vai. Nós não sabemos. Já pensou, você está lá pecando, na balada, achando que está com os amigos no happy hour? Já pensou se aquela hora lá é a hora que Deus te resgata? Onde você vai estar? Já pensou se é aquela hora que você está no celular vendo uma coisinha que não era para ter vindo? Está vendo? Já pensou se era por uma coisa simples? Uma viagem que era para uma coisa ruim se transformar, vamos dizer bem, um português claro, como é que eu posso dizer? Algo que você vai fazer um sexo ilícito com alguém, numa viagem, que Deus fala: não vai, filho, e você vai, e você acha que você está... Já pensou se é essa hora que Deus pede conta da sua alma? Temos que estar em constante arrependimento. Todos os segundos, arrepender, porque o Senhor conhece o nosso coração. Só Ele esquadrinha o nosso coração. Só Ele sabe a gente de frente para trás, de trás para frente, o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta. Ele sabe. Então vamos ser arrependidos em Deus, ser arrependidos no Espírito Santo. Eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu ia até continuar. Vamos ler o restinho aqui, que é muito legal. Alguém leu a Bíblia hoje? Poucos, né? Ainda bem que vocês não mentiram. Porque a gente não lê, gente. A gente vai deixando um monte de coisa passar na nossa vida. Olha só como é interessante. Poucas pessoas levantou a mão. Mas, gente, é verdade. A gente vai deixando. Ai, aquela coisa que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que limpar. E a gente vai deixando o nosso alimento da alma. Eu me propus, gente. Falei, vou ler, mas nem que seja. E quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de ler. Quanto mais eu leio, eu tenho mais vontade de ler. Às vezes já tenho que sair e eu estou lá e... Ai, meu Deus, eu tenho que sair. E eu vou lá ler. Porque a gente tem tempo, viu? A gente é sem vergonha. A gente fala que a gente não tem tempo, que a gente trabalha demais. Quem trabalha 24 horas? Só o relógio. A gente trabalha 24 horas. A gente está mentindo para Deus. E para o Espírito Santo ainda. A gente não trabalha 24 horas, não. É mentira. A gente está mentindo. A gente trabalha, nós fazemos as nossas coisas diárias, mas temos que tirar um tempo para ler a Bíblia. Temos que tirar um tempo para nos alimentar. Eu não sei, eu acordo, gente, com uma fome miserenta. Eu tenho que tomar café de manhã, assim, desesperada para tomar café. É a minha refeição preferida, o café da manhã. Aí uns gostam do almoço, outros gostam da janta, outros gostam dos lanchinhos no meio do percurso. Você alimentou o seu corpo físico, a sua carne física, que tem que alimentar, tá certo? Mas e a sua alma? E o seu espírito? Você alimentou? E se vir alguém como esse aqui, um Simão, que você acha que, olha lá, ele se arrependeu. Tadinho, olha, ele está arrependido, ele está crendo. E ele vem com aquela sutil coisa assim, você vai fazer o quê? Você vai se deixar levar? Não. Por isso que temos que alimentar o espírito, alimentar a alma.
Ler a Bíblia, gente, é necessário. Orar é necessidade. Porque se eu não oro, se eu não ler a Bíblia, eu não consigo nem vir aqui para falar nada para vocês. Eu nem levantaria do banco, porque já é difícil eu vir lendo. Imagina se eu não ler. Imagina se eu não estudar, não ficar lá, Senhor, me perdoa, mas meu raciocínio não consegue chegar aí. O seu raciocínio, Senhor, é além do que eu posso imaginar. Se eu não ler a Bíblia, eu não me alimento. Não alimento a minha alma. Então vamos ler a Bíblia. Vamos ler, nem que seja... Aí você fala, mas eu não entendo. Ai, gente, que mentira também esfarrapada. A gente mente muito, pensa bem. Aí eu também falava, mas eu não entendo, mas eu não entendo. Quando eu comecei a ler a Bíblia. Aí o Senhor fala, filha, vai ler que você vai entender. Aí você fala, eu não entendo, também não vou ler. É assim que a gente faz, o que o diabo faz a gente fazer. A gente não entende, a gente também não lê. Vamos nos alimentar, vamos ler, mesmo que a gente não entenda, a gente vai para outro versículo. Senhor, me dá entendimento, que eu não estou entendendo isso que você está querendo falar comigo. Eu estou lendo aqui, Senhor, mas eu não estou conseguindo entender. E hoje está tão fácil, gente, está tão bom, que a internet ajuda. Você vai lá buscar a história de Pedro, e aí você confere em tudo na Bíblia. Lógico que você não vai acreditar em tudo que você lê na internet, mas é interessante, agrega isso na sua leitura diária. Ler tem que ser diariamente, igual você toma café de manhã. Se alimentar da Bíblia tem que ser igual você se alimentar de manhã. Alimentar de tarde, alimentar de noite. Tem gente que gosta de ler à noite, tem gente que gosta de dia. Não sei, faz um propósito com Deus. Você e Deus agora dentro de você, no seu coração, fala, Senhor, eu vou ler mais da Tua palavra, eu vou entender mais. É gostoso quando a gente recebe a palavra por alguém. É lindo, é gostoso, mas mais gostoso ainda quando a gente lê e a gente entende. É muito mais gostoso. Faça esse propósito você com Deus. Você fala assim, olha, eu entendi. Você vai falar, nossa, como eu entendi aquilo. Gente, eu li esses dias a primeira epístola de Pedro. Ai, meu Deus, eu li tudo e foi tão bonito, tão gostoso, que eu tive muito entendimento. Mas aí eu fui ler depois, uns 3 dias depois, eu falei, nossa, parece que eu nem li essa parte. Porque a Bíblia, ela é diferente. Você lê, você fala, meu Deus, será que eu pulei essa página que eu não li? Não é, o entendimento para aquele outro dia já era outra coisa. Então, a Bíblia, a gente tem que se alimentar diariamente dela. Como você toma café de manhã, como você se alimenta a carne de manhã, ou tarde, ou à noite, não importa. Faça um propósito com Deus, tire 15 minutos do seu tempo precioso, que você às vezes fica na internet, na rede social. A gente fica mais de 1 hora na rede social, na porcaria do Facebook, na porcaria do Instagram, vendo foto dos outros. A gente faz isso, eu sei que faz. Esses 15 minutos, dedica a Deus, dedica a leitura da Bíblia. Faça um propósito. Começa com 5 e de repente você está com 10, daqui a pouco você está com meia hora, daqui a pouco você está com 1 hora lendo a Bíblia. E sem se cansar, porque a Bíblia não é cansativa. Quando você começa a ler a Bíblia, aí você quer entender mais, você quer saber mais, você quer entender mais. E você se arrepender, viu? E se alimentar a alma. Falar, me arrependi, Senhor, de eu ter sido uma porcaria na semana passada e não li a Bíblia. Não li a Tua palavra, não me alimentei de Ti. Não se alimente só pelos outros. Se alimente, faça um propósito com Deus. Se alimente por você mesmo. E se você não entender, pede para Deus, se ajoelha, ora. Fala, Senhor, me dá entendimento da Tua palavra. Porque a Bíblia, ela é, gente, acho que é o maior livro de todos mesmo. Porque aqui está nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Que interessante. E para onde você quer ir quando você partir dessa para melhor, né? Que seja para melhor, né? Que não seja para pior. Que seja para o céu. Que seja para morar com Deus. Já que você viveu uma vida aqui, sei lá, de 40, igual eu estou com 41 anos. Já que tanta coisa que eu vivi, que parece que eu vivi 100 anos. E eu ainda viver tudo isso, passar tudo isso aqui. E eu ainda ir para baixo, eu não quero não. Eu não quero ficar com o diabo não, eu quero ir para Deus. Eu quero ir para Deus. E ainda que eu não seja aquilo que o Senhor pediu que eu fosse, aquilo que o Senhor sonhou para mim, Ele tem os propósitos dEle. Ele usa o meu jeito de falar, Ele usa o meu jeito de andar, Ele usa.
É igual o jumentinho, quando entrou com Jesus pela cidade de Jerusalém. O jumentinho era importante? Não era. Ele era só importante porque ele estava carregando Jesus. É bem aquele que a pastora colocou no Face, no nosso WhatsApp. Ele se sentiu importante porque todo mundo aplaudiu ele. E não era. É porque só somos importantes quando temos Jesus. Só quando temos o Espírito Santo de Deus, nós somos importantes. Fora isso, nós somos um qualquer. Uma alminha qualquer. E se o Senhor te chamou, se você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, você é importante. Porque Deus queria falar no seu coração. Deus queria falar comigo, queria falar com você também. Ele falou, filhinho, não é só na hora que eu te passo a mão na cabeça, não, é na hora que eu também te dou uns tapas na bunda para você acordar para a vida. Ele desperta o povo dele. Ele falava, Jonas, vai lá, fala que o povo está pecando, que eu tenho que... Fala que eles têm que se arrepender, porque senão eu vou acabar com tudo. Ele falou, olha, Jonas, aquele povo está demais, não sei o quê. Ele não adulava, não. Ele falava, se não se arrepender, vai para o inferno. E fala, a Bíblia é clara, você tem 2 caminhos. Você tem 2 escolhas. Ou Jesus, ou o inferno. Você vai aceitar qual? Você vai viver vindo para a igreja para quê? Para ser um comum? Para ser sem ser arrependido? Ser pecador, continuar pecando? Não. Para ser limpo, sarado, entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, compreender o que o Espírito Santo quer com você e comigo. Eu quero ser mais limpa. A Bíblia fala em Apocalipse, seja mais limpo. Se você já é justo, se justifique mais. Se você é limpo, se limpe mais. Não fala para você. Agora, se você é sujo, suje mais. Se você é pecador, continua pecando mais. Mas nós já passamos dessa fase. Agora, fecha os olhos, igreja. Fecha todo mundo os olhos. E você lembra o primeiro dia que você veio no culto? O primeiro dia que o Senhor falou com você? O primeiro dia, vai aí na sua mente, dentro do seu coração. Lembra o primeiro dia que o Espírito Santo falou com você através das pastoras? Porque eram as pastoras que estavam aqui. Lembra? A primeira vez quando você veio caco, que você veio triste, que você veio, mesmo aqueles que nasceram na casa do Senhor, tem um momento que ele tem um abrir de mente, que ele tem o toque do Espírito Santo. Lembra o primeiro dia que você veio para a casa do Senhor? Amém? Vocês estão lembrando dentro da sua memorinha aí, da sua cacholinha? Amém? Diga um amém, igreja. Se você está lembrando, ou você já morreu aí no banco? Lembra daquele dia que você veio um caco? Eu lembro. Foi no culto de sábado, lá na igreja da Cidade de Dutra. Se eu não me engano, o 4º culto de sábado. Que o Senhor pegou você e falou, é você que eu quero? É você? Eu conheço os seus defeitos, eu conheço suas dores. Eu sei que você é fraco nisso, é fraco naquilo. O Senhor falou comigo e falou com você. Não é possível que você não tenha sentido isso todo esse tempo todo. Não é possível. Você lembra quando o Espírito Santo falou assim, olha filho, vem como estás. Vem como estás que eu te ajudo. Vem, o meu fardo é leve. Vem, o meu jugo é suave. Você lembra? Você lembra, amém? Então pega esse dia, querido. Pega esse dia, querida irmã. Pega esse dia, querido irmão. E lembre-se que o Senhor te amou. Que o Senhor te trouxe à casa dele. Não foi por acaso, como hoje. Que você dedicou essas horas para estar com ele. Para ouvir dele, para saber mais dele. Então receba de Deus os dons espirituais, receba do Senhor o arrependimento, o perdão do pecado, em nome de Jesus Cristo. Seja um adorador em espírito e em verdade. Não seja simplesmente um fulano, uma fulana. Seja um adorador. Fala, eu sou um adorador. Eu estou aqui, Senhor, para me arrepender de tudo que eu fiz contra Ti. De tudo que eu te magoei, Senhor. Em no nome de Jesus Cristo, eu quero ser mais limpo. Eu quero ser mais santo. Eu quero estar contigo, Senhor.
Quando tu voltares nas nuvens, Senhor, e os céus se abrirem, eu quero estar contigo, aleluia. Creia somente e se mova. Tenha ação, se movimente. Não fique parado, estagnado. Água parada cria limo. Fale, Senhor, eu sou pecador, eu erro aqui, eu erro ali, Senhor, meus pensamentos estão para cá, estão para lá. Eu me arrependo e quero mudar, Senhor. Eu quero transformar o meu ser, eu quero que o Senhor transforme o meu ser. Aleluia. Eu quero ser diferente. Glória a Deus. Obrigada, queridos, por hoje é tudo. E me perdoe se eu falei alguma coisa que desagradou, mas a gente fala o que o Senhor pede. Então, que vocês sejam abençoados, que o Espírito Santo possa mover as águas dentro de vocês e que o nosso coração seja um só em Cristo, cada um com a sua diferença, mas todos na mesma direção, que é a Nova Jerusalém, amém? Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Obrigado, Deus te abençoe. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, então, encerrar esta reunião desta tarde, agradecendo a Deus, a palavra poderosa, o que realmente nós precisamos estar em santidade todo momento da nossa vida, porque como a Simone trouxe a palavra, nós não sabemos quando Deus vai recolher a vida nossa. Por isso, se nós não estivermos na santidade, nós não herdaremos o reino do céu. Então, essa pregação foi muito importante, que todos nós vamos praticar essa fé, falando com o Senhor todo momento, e andar na santidade, para que quando vier Deus a buscar nossa alma, nós podemos herdar o reino do céu. Então, encerrar essa reunião agradecendo a Deus, mas antes, quando se fala eternamente, é eternamente. Então, vamos preparar para que nós possamos viver eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vou ficar de pé, vou fazer a oração, pedir para o Tiago fazer essa última oração, agradecendo a Deus por tudo, que Deus acompanhe a vida de cada um mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, graça e paz, irmãos. Vamos fechar os olhos e falar com Deus agora, a nossa última oração aqui. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, agradecido, Senhor Jesus Cristo, o teu grande impacto, Senhor Jesus, que venha hoje, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai, a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela é linda do começo ao fim, Senhor. E nós, Senhor Jesus Cristo, quando estamos, Senhor Jesus, nos sentindo, Senhor, cada vez mais, que nós não temos ninguém para confiar, que nós não temos ninguém, Senhor, que vai fazer algo por nós, Senhor. Tu vem, Senhor Jesus Cristo, como uma flecha, Pai, e acerta, Senhor, nossos corações, Pai, com força, Pai. Tu coloca, Senhor, dentro dos nossos corações um ânimo, Senhor. Tu coloca, Senhor Jesus Cristo, a esperança que Tu está vindo e a Tua vida é próxima, Pai. Então, Senhor Jesus Cristo, que a semana que começa hoje, Pai, o Teu fogo, Senhor, e o Teu Pentecoste, Senhor, se manifeste, Senhor, na vida de todos nós, Senhor. Que a Tua guarda imperial, Senhor, divina, Senhor, que a Tua grande, Senhor, saúde, Pai, o Teu amor, Pai, consolida, Senhor Jesus, essa semana sobre nós, Pai, que nossa família seja impactada, que aqueles, Senhor Jesus Cristo, que não puderam vir, Pai, estão ligados na Tua presença, que sejam impactados também, Senhor, porque nós cremos, Senhor, no mover do Teu Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é justa e verdadeira, Senhor. Então, Senhor, que essa semana seja a semana dos Teus escolhidos, Pai, seja a semana daqueles que se arrependeram, Senhor Jesus, e que nós, Senhor, vamos colher as Tuas grandes bênçãos, a Tua vitória, Pai. Que no nome santo do
do Senhor Jesus Cristo, Pai, o diabo fique amarrado, Senhor Jesus, e que nós conseguimos ter uma semana de vitória, Pai, que nós conseguimos testificar, Senhor, porque grande é o teu nome, Senhor, e que se não fosse por você, nós não seríamos nada, Pai. Abençoe o teu povo, Pai, abençoe nossas vidas, Senhor Jesus, e que a tua misericórdia, Pai, esteja em nossas vidas, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus.